Isaías capítulo 6. A gente vai do verso 1 até o verso 8. Será que aqui, Tiago? Vai. Começa assim: no ano que morreu o rei Uzias, eu vi ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Ali está como? Cauda, ou alguns têm orla do manto, nas traduções, tá? Só por ser uma palavra estranha. Os serafins estavam acima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, e com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da tua glória. E os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Mas um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. E com ela tocou a minha boca e disse: eis que isso tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e purificado o teu pecado. Depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei, e quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Amém? Feche seus olhos, vamos orar ao Senhor. Pai Santo, meu Deus, Pai nosso e querido, em nome de Jesus, eu oro neste momento ao Senhor, pedindo a tua bênção sobre este culto, que o teu Espírito Santo esteja se movimentando em nossas vidas e através das nossas vidas, abrindo o nosso entendimento, a nossa compreensão da tua palavra, para receber, Deus, com o coração aberto, como terra fértil, a tua palavra que é viva, eficaz e que gera vida, Senhor. Pai Santo, eu peço ao Senhor que o teu Espírito Santo esteja conduzindo este culto, e que tudo isso aqui seja para a glória e honra do teu santo e poderoso nome. Amém? Amém? Vamos lá. Como que o texto começa? Isaías capítulo 6, o início, ele vai começar falando: no ano que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu manto, a orla do seu manto enchia o templo. Importante a gente olhar aqui que a partir de um acontecimento ele viu algo sobrenatural. E o que foi? No ano em que morreu o rei Uzias. Então o rei Uzias é um personagem importante para a gente entender por que a glória de Deus se manifestou para Isaías. Por que ele viu algo sobrenatural? Por que ele teve uma experiência fora do comum? Então a gente vai conhecer um pouco sobre o rei Uzias. Vamos lá? 2 Crônicas, capítulo 26. Eu vou ler alguns versículos aqui, vou pontuar alguns versículos. Vou começar pelo verso 1, que vai falar assim: então todo o povo, eu quero que vocês guardem essa palavra, todo o povo, ok? Isso é importante para a gente entender. Então todo o povo tomou Uzias, que era da idade de 16 anos, e o fez rei em lugar de Amazias, seu pai. Ele tinha um pai, você vai ver isso no capítulo 25, que era o rei. Esse rei Amazias, ele começou bem, fazia tudo conforme a vontade do Senhor, mas na verdade do seu reino, para o fim, ele começa a adorar outros deuses, e a nação vai decaindo, vai se perdendo, né? Vai sofrendo. E após a morte dele, o povo pega Uzias e o coloca como rei. Essa informação é muito importante para a gente entender Isaías. E aí o texto vai continuar o seguinte: era Uzias de idade de 16 anos quando começou a reinar, e 55 anos reinou em Jerusalém, e era o nome da sua mãe Jeconias de Jerusalém. E fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo que fizera Amazias seu pai. Porque deu-se a buscar a Deus nos dias de Zacarias, sábio nas visões de Deus, e nos dias que buscou o Senhor, Deus o fez prosperar. Então a gente está vendo aqui uma atitude de um jovem
que foi colocado como rei, que começou a servir ao Senhor, e começou a andar com o Senhor e obedecer ao Senhor, e ele ouvia os conselhos do profeta. Aqui aparece Zacarias, mas tem 3 profetas que estão profetizando no mesmo período que o rei Uzias: Isaías, que a gente viu agora, Zacarias e Amós. Está lá para frente, tá? Então eles estão profetizando no mesmo período. Então vai acontecer coisas que estão cada um em um livro diferente sobre o reinado de Uzias. E Uzias, ele obedecia ao Senhor e ouvia os conselhos do profeta. Difícil um jovem alcançar uma posição como rei e ainda obedecer conselhos de um profeta, né? Ir para a igreja. Imagina, um jovem de 16 anos vira rei da nação e vai para a igreja, né? Imagina só. Olha só como o texto mostra que ele fazia tudo certo, conforme a vontade do Senhor. E aí ele começa a prosperar. Olha o que o texto vai falar. Vai fazer, lá no verso 7. E Deus o ajudou contra os filisteus. Então, em todas as guerras que ele fazia, Deus o ajudava. Vai falar sobre os filisteus, sobre os árabes, né? Contra os meunitas. E os amonitas deram presente a Uzias. Olha o que o texto vai falar. Amonita, em toda a Bíblia, a gente vai encontrar eles guerreando contra o povo de Deus. Mas com Uzias, eles presenteiam Uzias, porque eles estão reconhecendo a autoridade dele, né? Reconhecendo o poder, né? Porque ele obedecia a Deus e Deus estava fazendo prosperar. E o texto continua: e o seu renome foi espalhado até a entrada do Egito, porque se fortificou altamente. Então, até a entrada do Egito quer dizer que do Egito para fora, todo o mundo antigo, ele era o cara mais conhecido. Então, depois de Salomão, ele era o rei mais próximo do que teve e o rei mais conhecido, tá? Então, ele foi um rei que o povo adorou ele por causa da bondade que ele tinha, por causa da forma que ele servia a Deus, das coisas retas que ele fazia e da reforma que ele fez em toda a nação. Lembra? O pai dele morreu, e quando ele morreu, ele morreu adorando outros deuses. A nação estava caindo, e aí o jovem começa a fortalecer a nação de novo. E aí vamos para o texto de novo, aqui vamos para o verso 11, vamos verso 10. Também edificou torres no deserto e cavou muitos poços, porque tinha muito gado, tanto nos vales como nas campinas, lavradores e vinhateiros nos montes e nos campos férteis, porque era amigo da agricultura. Então, além de ele recuperar a prosperidade da cidade, ele foi conhecido também como o maior rei da agricultura. Ele investia muito na agricultura, em plantação, ele investia muito em gado. Então, a nação está prosperando em todos os sentidos. Depois ele vai investir no exército, né? Debaixo das suas ordens havia um exército de 307.500 homens. Isso está no verso 13. No verso 14 vai mostrar algo interessante. Fala que Uzias pegou e trocou todos os equipamentos do exército, trocou tudo novo, né? Então ele está reformando tudo. Olha só, verso 14: e preparou-lhe Uzias para todo o exército escudo, lanças, capacetes, couraças, arcos e até fundas para atirar pedras. Verso 15: também fez em Jerusalém máquinas de invenção de engenheiros, que estivessem nas torres, nos cantos, para atirarem flechas e grandes pedras, e voou a sua fama até muito longe, porque foi maravilhosamente ajudado, até que se tornou muito forte. Então, olha o rapaz de 16 anos que serviu o Senhor, obedecia os conselhos do profeta, pegou o reino que estava caindo, o povo escolheu, falando assim: agora a gente escolheu certo, agora o presidente que está aqui está resolvendo tudo, agora a nação está prosperando, agora todo mundo está prosperando. Olha como ele melhorou a nossa segurança, olha como ele melhorou a nossa agricultura, o preço dos alimentos abaixaram, né? Então o cara está fazendo tudo e o povo está agradecendo. Mas esse mas vai aparecer no verso 16. Dá uma olhada. Mas, havendo-se já fortificado, exaltou-se o seu coração até se corromper. Então o cara, que era o cara, achou que podia fazer tudo. Por que eu estou falando isso? Porque o texto vai continuar. E transgrediu contra o Senhor seu Deus, porque entrou no templo do Senhor para queimar incenso
no altar de incenso. Porém o sacerdote Azarias entrou após ele, e com ele 80 sacerdotes do Senhor, varões valentes, e resistiram ao rei Uzias e lhe disseram a Uzias: não compete queimar incenso perante ao Senhor, mas os sacerdotes, filho de Arão, que são consagrados para queimar incenso. Sai do santuário, porque transgrediste, e não será isso para a honra tua, da parte do Senhor. Então Uzias se indignou, e tinha um incensário na sua mão para queimar incenso. Indignando-se ele, pois, contra os sacerdotes, a lepra lhe saiu à testa, perante os sacerdotes, na casa do Senhor, junto ao altar de incenso. Então o sumo sacerdote Azarias olhou para ele, como também todos os sacerdotes, e eis que já estava leproso na sua testa. E apressuradamente o lançaram fora, e até ele mesmo se deu pressa a sair, visto que o Senhor o ferira. Assim ficou leproso o rei Uzias até o dia da sua morte, e morou, por ser leproso, numa casa separada, porque foi excluído da casa do Senhor. Olha que interessante. Cara, até o versículo 15 a gente está olhando, falando assim: nossa, esse cara está sendo o melhor rei, né? Dá até uma empolgação de ver ele reconstruindo tudo. Mas tem um mas no verso 16. Ele achou que, por Deus estar abençoando ele tudo, ele podia fazer coisa que Deus não autorizou ele a fazer. Ele foi entrar no lugar do incensário, onde o incenso era queimado, né? E aí ele foi confrontado pelos sacerdotes, sumos sacerdotes, Azarias e os sacerdotes. O que isso aponta para a gente? Deus nos dá capacitação para realizar algumas coisas, né? Mas a gente não pode se meter a fazer coisas que Deus não chamou a gente para fazer, né? Às vezes a gente acha que tem habilidades para fazer coisas que Deus não está chamando a gente para poder fazer. E o que é isso? É o orgulho. O orgulho porque eu acho que sou bom naquilo. O orgulho porque eu estudei mais para isso, né? E o que acontece no momento que ele está no incensário? O sacerdote e o sumo sacerdote confrontam, e ele resiste. E por resistir, até então era só ele parar, aquilo não ia ser honra para ele, mas ele resistiu ao sumo sacerdote. E quando ele resiste, a lepra aparece na sua cara. O texto vai falar. E o que a gente aprende com isso? O lugar onde a gente revela o nosso orgulho é o lugar da nossa oração. Aí você fala assim: peraí, mas o lugar da minha oração é um lugar para eu mostrar para Deus, me relacionar com Deus, falar com Deus. Mas muitas vezes a gente chega num momento de oração e a gente vai identificar, e passa muito sutil essas coisas, e falar: Senhor, olha o trabalho que eu tenho. Senhor, olha o valor do dízimo que eu tenho. Senhor, olha como eu canto, olha como eu toco, olha como eu não falto nos cultos, olha quanto tempo eu já sirvo ao Senhor e nunca me desviei. Olha quanta coisa eu faço e o Senhor me abençoa. Estão entendendo? Quando a gente encontra o Uzias no momento de oração, quando eu me apresento no momento de oração e mostro para Deus as minhas conquistas e chamo isso de bênção, e em vez de chegar para Deus e falar assim: Senhor, eu só canto porque o Senhor me abençoa para cantar, eu só prego porque o Espírito Santo está comigo, eu só tenho o trabalho que eu tenho porque o Senhor me abençoou, eu só faço o que eu faço e frequento os cultos porque o Senhor me dá vida. Porque se até hoje a gente pensa que nunca faltei no culto, nunca me desviei do Senhor, o dia que Ele cortar o fôlego de vida, você vai faltar todos os cultos. Então a gente às vezes esquece que o que a gente vive, as habilidades que a gente tem, as posições que Deus nos coloca, não é porque eu tenho capacidade para fazer aquilo, é porque Deus me colocou ali, mesmo sem capacidade, e a partir dali Ele foi me moldando, me transformando, até a gente tornar o que a gente é hoje. Mas de vez em quando a gente, por ser usado por Deus, acaba mostrando para Deus: se não fosse o meu jejum, isso não teria acontecido.
A gente esquece que o poder é de Deus. É esse momento da oração que você vai encontrar Uzias. E aí, o que precisa? O que o sacerdote vai fazer? Você está fazendo errado. Você precisa perdoar aquela pessoa que você acha que pegou e fez errado contra você. E você não quer perdoar porque você não é o errado, é ela. E o sacerdote vai confrontar. E aí vai chegar um momento que eu tenho que chegar, Senhor, sumo sacerdote, Senhor Jesus, está certo, Ele está me confrontando no momento de oração. O momento de oração é onde Ele vai nos confrontar. A gente não pode resistir, porque a resistência àquilo que Deus fala gera lepra na minha vida. E a gente vai ver já essa questão da lepra. Mas até gerar lepra, essa resistência é um motivo de eu ser um orgulhoso. O orgulhoso que não ouve o que Deus pediu para a gente fazer. Coisas simples. A gente vai ver já essas coisas simples. E aí a gente vai ver o sacerdote o sumo sacerdote junto com 80. Sabe isso? Com 80 sacerdotes, né? Apesar da época, confrontar um rei que era tão próximo era perigoso. Ele foi com 80. Mas isso nos ensina uma coisa. Quando a gente olha para o número 8 na Bíblia, para a tradição judaica, isso aponta para uma coisa eterna. Então, quando tem 80, é uma intensidade, ou seja, eternidade. O que isso quer dizer? Jesus tem o tempo todo do mundo para confrontar o nosso pecado. A gente vai lá para a oração, faz a nossa oração correndo, mas Jesus tem o tempo todo do mundo para esperar que a gente reconheça o nosso pecado diante dele, o nosso orgulho, a nossa arrogância, a nossa carnalidade. Chegou diante de Jesus e Jesus falou assim: vou sentar aqui no trono e esperar você reconhecer. Aí você não reconhece. Aí no outro dia que você vai orar de novo, ele senta e espera. Ou seja, tem toda a eternidade para Deus. Amém? Só que o tempo para a gente pode acabar. Ele tem a eternidade por enquanto, né? Eu ainda não tenho a eternidade, mas Ele quer corrigir isso da nossa vida, né? E o que é a lepra que surgiu no rosto, né, de Uzias? O orgulho dele o fez resistir ao confronto de Jesus, né? Que é o sumo sacerdote do Azarias confrontando ele. E a partir daí gerou lepra, ou seja, o orgulho que faz com que eu resista aquilo que Jesus está falando para mim, vai gerar lepra. E a maior característica da lepra, sabe qual é? Falta de sensibilidade. Você não sente mais onde tem lepra. E a falta de sensibilidade, quando eu não escuto Jesus falar, mostra só o meu orgulho. E a falta de sensibilidade faz com que eu não escute mais. A falta de sensibilidade para perdoar o outro. A falta de sensibilidade de reconhecer que tudo provém dele. Todo o meu chamado, tudo aquilo que eu faço para a obra do Senhor, é porque o Espírito Santo está comigo. O Espírito Santo me capacita. Não é porque eu treinei mais, não é porque eu li mais, entende? Não é porque eu faço mais, mas é porque o Espírito Santo te capacitou. É o Espírito Santo que nos dá a capacitação para realizar aquilo na obra do Senhor, aquele chamado que Ele tem para as nossas vidas. E a gente vai ser confrontado de vez em quando. E Ele vai falar assim: chegou o momento de você tirar algumas coisas, chegou o momento de você parar com algumas coisas. Esse é o momento do confronto. E se a gente resiste, a gente se torna insensível. A falta de sensibilidade faz com que a gente não escute mais a Deus, faz com que a gente não ame mais o próximo. Eu não sou mais sensível com o próximo, por quê? Porque eu tenho lepra, porque eu sou orgulhoso. E sabe qual é a segunda característica da lepra? Quando o sacerdote identificava a lepra, a gente viu o que aconteceu com o rei Uzias. Ele era retirado no meio do arraial, ele era colocado fora. Quem mandava ele? O sacerdote. Então vai ter coisas, quando Jesus confrontar a nossa vida, Ele vai falar assim: você está com lepra, porque você está insensível, eu vou te tirar dessa posição por enquanto. Naturalmente as coisas vão começar a mudar na nossa vida. Vai aparecer uma dificuldade, uma coisa, parece que eu não estou me desenvolvendo como Deus quer, mas é porque Jesus falou: você já parou para voltar um passo atrás e olhar onde que a lepra surgiu, né? Aonde que essa falta de sensibilidade surgiu? Como você ficou tão orgulhoso? Você já parou para voltar?
ele automaticamente vai causando esse sentimento da gente. Parece que as coisas estão fluindo, eu não estou ouvindo mais a Deus, eu queria, e Jesus falou assim, volta um pouquinho mais. Será que faltou um perdão? Será que faltou você amar uma pessoa? Será que você parou de criticar as coisas que estão acontecendo na igreja? Sabe por quê? Porque a falta de sensibilidade vai fazer isso. Está vendo? A gente está vendo aqui, olha para o lado, olha para o lado, aí você vai ver assim, ó, cabe mais umas 3 pessoas, lá no fundo cabe mais 10. E aí a gente pode pensar assim, o nosso orgulho está vazio, porque talvez a liderança está falhando. Sabe o que é isso? Orgulho. Em vez de você assumir a responsabilidade de trazer alguém, você leva a responsabilidade para quem é líder. Talvez esteja desse jeito porque as pessoas não estão fazendo direito aqui. Por que o outro? Porque você está insensível. A gente transfere a nossa responsabilidade quando a lepra da insensibilidade surge. Porque nós somos orgulhosos. Orgulhoso. Está vendo que o orgulho não é você se achar, ele é sutil. Ele vai colocando a gente numa posição em que a gente nunca assume uma responsabilidade, sempre transfere para o outro. Né? Aquele pastor que vai pregar, eu gosto muito dele. Então eu vou no outro culto. No outro culto é melhor, porque aquele pastor é mais entretenido. O outro fala mais devagar. Então, não gosto. Mas peraí, você vai ouvir a palavra ou você precisa gostar da pessoa? Né? Talvez orgulho. A lepra que surgiu por causa do orgulho causou insensibilidade. A gente esquece que o que está sendo falado aqui, independente da pessoa que está, não é? É Deus falando. Não é a pessoa. Então, o que acontece quando a gente é orgulhoso a esse ponto? Isso gera lepra. E a lepra, o sacerdote pegava e falava assim, vai morar sozinho, lá no cantinho um pouquinho. Depois você volta. Se a gente olhar no Levítico, capítulo 13 e capítulo 14, vai ter as instruções sobre o cuidado com a lepra. Tinha lepra que durava 7 dias. E aí ele voltava, mostrava para o sacerdote, o sacerdote não está curado. Pode voltar. Tinha lepra que durava 7 dias, ele falou, vai ficar mais 7, porque ele não foi curado. Sabe o que é isso? Processo. O orgulho, muitas vezes, não vai ser tirado na hora. Precisa de um processo. Sabe o que é esse processo? A pessoa leprosa voltava ao sacerdote tantas vezes quanto fosse necessário. Até o sacerdote falar, volta e fica mais um pouco. Então, é o confronto. A gente vai chegar no momento de oração, sacerdote, você ainda não está pronto. Você ainda não vai receber algumas coisas porque você ainda não está pronto. Você ainda não está pronto para fazer alguma coisa que você está desejando. Que eu até coloquei no seu coração, mas ainda não é o tempo. Porque você precisa de mais 7 dias. Precisa de mais um tempo fora do arraial para você ser curado. Para você não ser insensível. Porque aonde você vai, você precisa ser sensível. Você precisa ouvir as pessoas. Você precisa se relacionar com as pessoas. Você precisa ouvir o que Deus está falando para poder entregar aquilo que Deus quer entregar para as pessoas. Sem sensibilidade, a gente não faz isso. E a falta de sensibilidade é uma característica da lepra. Outra característica da lepra, a gente vai encontrar Jesus falando no capítulo 10 de Mateus. Deixa eu ver se eu coloquei aqui. Capítulo 10 de Mateus, isso mesmo. Verso 8. Coloca aí pra gente, Tiago, vamos ver. Eu acho que é Mateus 10, 8. Isso aí, ó. Curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios, de graça recebeste, de graça dai. Característica da lepra: curai os enfermos, ou seja, enfermidade é uma coisa, limpai os leprosos, leproso é outra coisa. Ele não está na característica dos enfermos. E sabe por quê? Lembra quem é que avalia o leproso? O sacerdote. A lepra, aqui, a gente sabe que hoje é hanseníase, né? O pastor falou de manhã aqui na ministração sobre isso, sabe como? É a mesma ministração quase, Deus falando, né? A hanseníase hoje é uma doença que você vê fisicamente, mas o que a Bíblia nos mostra é que sempre após o orgulho, era orgulho, falar mal de outras pessoas, se rebelar contra autoridades que Deus tinha instituído, virava lepra. Miriam se rebelou contra a autoridade de Moisés, ficou coberta de lepra.
Então a gente vai ver essas situações. O que Deus está falando? A lepra é algo espiritual. Ela vai nascer no seu corpo, mas ela está refletindo algo espiritual dentro de você. Você vai ficar sem sensibilidade, mas por quê? Porque a tua alma já está contaminada. A falta de sensibilidade. Então, por que curar os enfermos e limpar os leprosos? Porque a lepra não está na característica das enfermidades, ela está na característica espiritual da coisa. É o sacerdote que ia testar tanto a cura quanto o tratamento. Quanto a profundidade da lepra, se estava por cima, se estava por dentro. Levítico lá, você vai ver. Pega um dia para ler capítulo 13 e 14 e você vai ver todas as instruções sobre isso. Então a gente está vendo que a lepra faz faltar sensibilidade, é uma doença espiritual, né? E por que ela precisava ser retirada no meio das outras pessoas? Porque o orgulho e a insensibilidade contaminam outras pessoas. Por que todo mundo tinha medo da lepra? Porque podia ser contaminado. E o que é a lepra espiritual no meio da gente? Você vai ouvir pessoas reclamando da liderança, vai reclamar do culto, vai reclamar do som, vai reclamar das pessoas, vai reclamar do diácono que chamou a atenção, vai reclamar. E a pessoa só está demonstrando o seu orgulho. E se um dia Jesus chegar e confrontar ela no momento de oração, se ela resistir, ela vai se tornar insensível. E essa insensibilidade, quando chega no meio do arraial, contamina todo mundo. A gente tem que tomar cuidado com o que a gente fala, o que a gente critica, sem conhecer, sem participar. Tá certo? E aí você para e pensa assim: peraí, eu estou entendendo que tem a ver com comunidade, com igreja, com pessoas, mas até então eu não me encontrei nesse meio, né? Eu acho que eu nunca critiquei ninguém. Eu acho que eu venho na igreja, eu sirvo, eu venho com humildade e sou uma bênção e Deus me usa e tal, beleza. Mas existe uma lepra que as pessoas não veem. A gente vai encontrar na história que foi falada hoje de manhã. Vamos lá, 2 Reis capítulo 5. Naamã. Olha o detalhe sobre a vida de Naamã. Capítulo 5, verso 1. E Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um homem grande diante do Senhor e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios. Peraí, tem um cara que é chefe de todo o exército da Síria, que era a maior potência da época. Ele comandava tudo, e Deus está falando que Deus usava ele. Ele tinha um alto cargo, uma alta posição colocada por Deus ali. Mas ele não é de Israel, mas Deus está falando, o texto está falando que ele era usado por Deus. Está falando que por ele o Senhor livrara. A gente vai ver outras pessoas usadas por Deus. Nabucodonosor, rei da Babilônia, também uma alta potência. O rei Ciro, que mandou as pessoas de volta do cativeiro. Pessoas que não eram da nação de Israel, mas foram usadas por Deus para poder. E a gente aí, Nabucodonosor, por causa do orgulho, também sofreu as consequências, né? Virando um animal, comendo grama, até ele falar assim: não, o Senhor é mais. Aí ele volta à consciência, né? E o que a gente está vendo aqui com Naamã? Uma pessoa usada por Deus. A pessoa pode até ser usada por Deus, uma bênção na igreja, uma bênção aonde ela está. Mas olha o que o texto vai falar em seguida. Verso 2: E saíram tropas da Síria e da terra de Israel, levaram presa uma menina, que ficou ao serviço da mulher de Naamã. E disse esta a sua senhora: tomara que o meu senhor estivesse diante do profeta, que está em Samaria, ele o restauraria da lepra. Olha só, um cara abençoado, usado por Deus onde ele estava, mas quando chegava em casa, a família tinha que conviver com a lepra, com a falta de sensibilidade, com o orgulho dele. Fora, ele falava bem com as pessoas, mas quando chegava em casa, era um leproso, uma pessoa sem sensibilidade, né? Coloca o que você quiser nessa falta de sensibilidade, não tratar bem, xingar os outros, falar palavrão e por aí. Mas quando saía de lá, Deus usava, né? Aí dentro de casa, a sua família conhecia a sua lepra. Mas glória a Deus
Porque tinha uma menina que ele levou para lá. E sabe o que é isso? Dentro da casa tem uma geração nascendo. Uma geração que vai curar aqueles que um dia foram usados por Deus, que foram atingidos pelo orgulho, pela lepra, pela falta de sensibilidade. Isso mostra uma igreja, porque a noiva de Cristo, ela é uma criança aqui ainda, nascendo e sendo usada, trazendo avivamento, onde tudo estava morto por causa da lepra, onde a sensibilidade tomou conta de tudo, a falta de sensibilidade tomou conta de tudo. Uma geração dentro da casa, trazendo avivamento por aqueles que foram usados por Deus um dia, por aqueles que Deus usa ainda, mas ainda tem um ponto de orgulho que traz a lepra. Estão entendendo a palavra quando eu falei para eles no início? Quando eu trouxe isso lá com os amigos pastores e pregadores, todo mundo ficou impactado e foi todo mundo para sua casa e falou assim: eu vou para o meu quarto agora, porque eu não quero ser usado por Deus e quando chegar em casa revelar a minha lepra. Fora eu sou uma bênção, mas dentro de casa eu não transmito a mesma bênção que eu transmito do lado de fora. Mas tem uma geração que está sendo levantada. Deus coloca dentro da casa uma geração nova, uma igreja nova, uma igreja crescendo, que vai trazer o avivamento naqueles que foram usados por Deus, que estão sendo usados por Deus. Então a gente precisa identificar essa lepra da nossa vida, esse orgulho, para que a gente não resista ao confronto e se torne uma pessoa insensível com as coisas de Deus, com a vontade de Deus, com o propósito de Deus. Mas aí o texto continua. A menina fala para ele: tem um Deus que pode curar. É lá, vai lá. E aí ela dá o direcionamento. Ele fala com o rei manda carta. A gente ouviu essa história de manhã para quem estava aqui. E quando ele chega lá, ele chega no porto do profeta. E ele acha que vai ter um culto maravilhoso, onde ele vai sentir um arrepio. Ele acha que vai ter luz, e um louvor tocando uma música lenta e uma alta para poder mexer com o coração dele. Talvez ele achou que as luzes iam apagar. Talvez ele achou que as pessoas iam começar a rodar e falar assim: uau, as pessoas estão caindo pelo poder de Deus aqui é o lugar. E eu queria que o profeta viesse orar em mim também. E o profeta manda um mensageiro para dar uma palavra simples. Lembra para agora há pouco? O processo de Deus é simples, é mergulhar na presença. E ele traz o mensageiro, ele envia um mensageiro. O profeta aqui, ele está fazendo o papel de Deus. Ele envia um mensageiro. Quem são os mensageiros? Né? É quem está pregando a palavra. Hoje aqui sou eu, daqui a pouco é o Tiago, da manhã é o Petit, na quarta é o Ismael, ou pode ser você também, que deve levantar. O que está acontecendo? Ele manda um mensageiro. Nós todos somos mensageiros, porque nós somos enviados a pregar, certo? Ide por todo mundo e pregar aí o Evangelho. Mas tem um ponto aí. Ele resiste. Fala: não, isso é muito simples, porque eu achei que o culto era cheio de poder. E eu tenho uma banda lá que eu conheço, um pastor que é famoso na internet, mas não é. Uma pessoa que eu nem conheço, está pregando. Ela falando coisas ali, mas eu achei que ia ser um culto. Eu achei que o pastor ia vir me cumprimentar no final do culto para me abençoar. Mas Deus mandou um mensageiro, o servo, para poder entregar uma mensagem. Ó, você só precisa fazer algo simples. Mergulha 7 vezes na presença. Mergulha na presença de Deus. E aí os servos do Naamã falam: se fosse algo difícil, você não ia fazer? Ele fala: mas tem 2 rios lá na minha terra que é muito mais abençoado. Tem 2 cultos lá, 2 igrejas de Parede Preta que tocam luzes. Uma delas é do pastor fulano de tal, que é cheia. Mas chegou lá, a igreja vazia, um mensageiro falou para fazer um negócio. Não, ali não tem presença de Deus. E o cara falou: mas é simples. Ah, só um detalhe, eu até conversando com o Ismael agora há pouco. Ele fala: tem 2 rios lá. Sabe o nome dos rios? Ele fala o nome dos rios aqui,
no outro aqui. Eu não lembro agora qual é o versículo. Mas tem 2 livros aqui que ele fala o nome. Abana e farpar. Isso aí. Eu fui procurar o que significa. Não vou agora há pouco. Sabe o que significa? Abana é entrar e farpar é rápido. Sabe o que isso ensina pra gente? Deus não está mandando para entrar na presença e sair rápido. Ele está mandando entrar 7 vezes. Às vezes a gente acha que o processo de Deus vai ser rápido na nossa vida. Acabei de orar, tem que acontecer. Até hoje não se cumpriu. É porque ainda falta mais mergulhos na presença até as coisas acontecerem. Até a cura vir. A presença de Deus é um lugar que você precisa estar mergulhado o maior tempo possível. Para quê? Para que todas aquelas mazelas, toda a carnalidade que está em você seja retirada. É um processo. São 7. São 7 vezes. Não é 7 vezes que você vai entrar na presença de Deus. Você fala de um tempo. Um tempo que você vai vir e vai ser curado. Quando? Pode ser no primeiro, no segundo, no terceiro ano. Ou no 10º, né? Tem coisas na minha vida que eu vou falar para vocês que eu fiquei desviado 7 anos. E aí eu fui só perceber coisas que Deus me falou quando eu me converti, depois que eu voltei. E ele falou assim, porque você precisava viver o processo. Você abandonou o processo. E agora você voltou para o processo. E aí ele falou, agora você está pronto para algumas coisas. E foi me direcionando. Então, são coisas da nossa vida que pode demorar dias, meses, anos. Mas é um processo. Deus vai nos colocar em um processo para que a gente seja curado. Lembra? Tanto ficar fora do arraial quanto ser curado exige tempo na presença, mergulhando na presença. Mas aí tem algo interessante, a gente está aprendendo aqui, né? Que Naamã está obedecendo, falando, não, eu vou lá. E ele fez, e ele foi curado e a sua pele ficou como uma de menino. Sabe o que é isso? O orgulho não é o que precede a lepra. O cara orgulhoso vai virar um leproso insensível. Mas quando ele obedece, ele vira um menino. Sabe de quem é o reino dos céus? Dos humildes. Quando ele fala assim, o reino do céu é das crianças, é porque você precisa ser humilde. Não orgulhoso. Humilde. Não orgulhoso. Entende? Mas aí acontece algo interessante. O Geazi, mensageiro, aquele que Deus usou para entregar a mensagem para Naamã. Naamã obedeceu, fez tudo certinho, foi curado e falou assim, eu quero adorar a Deus. E Deus falou assim, não precisa. Aí ele fala assim, mas aonde eu estiver, eu vou adorar agora. Ele vai falar nada disso. Aonde eu vou, eu só vou adorar esse Deus agora. E Deus fala assim, não precisa dar oferta por causa disso. Por quê? Eu abençoo primeiro. Tá, mas eu vou adorar onde eu for. O que eram aqueles presentes? Era a glória que Naamã estava dando para Deus. O que aconteceu com o mensageiro? Ele vai lá atrás e fala assim, sabe essa glória que você queria dar para Deus? Vamos pegar para mim? Ele falou, pega a hora que você quiser, leva tudo. Na mesma hora que ele pega, ele fica leproso. Sabe por quê? Porque ele foi usado para entregar uma mensagem, mas ele achou que merecia uma recompensa por aquilo. Nós somos servos só para entregar uma mensagem. E quando a gente acha que merece uma recompensa, isso revela o nosso orgulho. E quando eu ponho a mão na glória de Deus, isso mostra a minha lepra, a minha falta de sensibilidade, porque a glória é dele, eu não estou reconhecendo isso. E a gente vai encontrar muitos pastores. Esses dias eu vi um cara falando assim, eu sou o maior profeta do Brasil, não existe um casamento aqui nessa igreja que eu não tenha restaurado. Ele falou isso. Tem um cara aí, você sabe quem que é? O pastor Ken da Barbie, todo otocado. Ele falou isso na internet. Sabe o que é isso? É o Geazi colocando a mão na glória é de Deus. É Deus que curou Naamã, não foi ele. A glória não era para ele. E aí a gente vê muitos pastores como esse, ou líderes, ou membros, ou crentes, sendo usados uma vez para entregar uma mensagem. Mas aí quando a mensagem se cumpre, ainda bem que Deus me usou. Eu vou pegar um pouco dessa glória para mim, porque eu mereço. Porque eu me consagrei. E
E o Geazi mostra esses líderes que estão doentes, esses pastores que estão doentes, que torna a igreja uma igreja sem sensibilidade e pensa só nela. O Geazi quis tocar na glória de Deus, e tem muitos líderes que tocam, não só líderes, né? Estou falando de líder porque realmente a gente vê isso na internet, muitos pastores fazendo umas campanhas mirabolantes aí e tomando a glória. Mas a gente pode ser usado por Deus em algum momento e querer o reconhecimento. A gente só foi usado para entregar uma mensagem. A glória não é nossa, é dele. Se você colocar a mão na glória, vai revelar a lepra, porque você não reconheceu que a glória é de Deus. E isso é insensibilidade. E Geazi, ele é esse crente doente que acha que merece alguma coisa, né? Porque ele fez a obra. E isso revela o nosso orgulho. Está vendo como é sutil? Né? Eu estou fazendo, então eu vou ser abençoado por causa disso. A gente transforma o que a gente faz como um direito de recompensa pela bênção. Só que Deus já sabe qual que é o problema disso? É que toda vez que eu pego e falo que eu mereço essa recompensa, eu estou fazendo a obra e vou ser abençoado porque eu faço, você está mostrando para Deus o seguinte: peraí, o que Jesus fez? Onde que ele liberou todas as bênçãos? Não serve mais? Precisa que você faça para você ser abençoado? Não é pelas obras para que ninguém se glorie. É o que o apóstolo Paulo fala. Estão entendendo? A glória de Deus. E aí a gente volta para Uzias. Uzias, quando ele é confrontado pelo sacerdote, no momento da sua oração, a lepra é apresentada. E quando a lepra apresentada mostra que ele era insensível com o que Deus tinha estabelecido. Não era ele para fazer aquilo, era o sacerdote. Ele tomou uma posição porque ele achava que tinha capacidade, porque Deus já tinha abençoado ele. Então, se Deus está me abençoando, ele está aprovando as outras coisas. Não. Tem coisas que Deus ainda não te preparou. Você precisa viver um processo para que Deus te leve até o próximo nível, né? E a lepra faz com que ele saia e seja retirado do meio do arraial, do seu trono. Lembra que eu falei para vocês? Guarde o primeiro versículo. Então todo o povo tomou Uzias e o colocou como rei. Agora a gente vai lá para Isaías capítulo 6. Tiago, quiser subir aqui já com o louvor para a gente finalizar? Vamos lá, vamos fazer a ligação dos pontos. O rei que virou leproso foi retirado do meio do povo, ou seja, foi retirado do seu trono. Lembra que ele era um rei que foi colocado lá porque os homens o escolheram? O primeiro versículo vai falar isso. Os homens escolheram ele como rei para reinar, ou seja, o reino do homem que era orgulhoso, que virou um leproso, agora está sendo retirado do trono. E aí, quando ele sai do trono, o primeiro versículo de Amós, capítulo 1, verso 1, vai falar que houve um terremoto no reino do rei Uzias. Sabe o que está acontecendo? Tudo que o rei do homem, aquele que o homem estabeleceu na vida dele, construiu, vai ser abalado. Vai passar por um processo de restauração. Primeiro vai quebrar tudo. Primeiro vai tirar tudo que até pareceu que foi bom que o homem fez, mas revelou o orgulho dele. Então Deus precisa acabar com tudo. Amós capítulo 1 verso vai falar que houve um terremoto. E a partir daí, a nação começa a cair, a se voltar a estaca zero, sofrer. E você vai ver o capítulo 5 de Isaías, ele falando assim: ai, lembra quando eu falei assim, a gente sempre passa a responsabilidade para outro? Isaías capítulo 5, ai de você, ai daquilo, ai do que você fez. O capítulo 5 de Isaías vai falar isso, ó. Ai dos que são sábios, ai dos que são poderosos, ai dos que justificam o ímpio. E ele começa, ai disso, ai daquilo, ai daquilo. Aí capítulo 6, verso 1, vai contar algo interessante. No ano que morreu o rei Uzias, vou substituir. No ano que morreu o leproso. Quer falar um? Você deu uma ideia uma vez, eu vou fazer com você agora.
Uzias era o rei dos homens. Ok? Os homens me colocaram ali. E aí, ele pegou a lepra por causa do seu orgulho. Só que aí ele morre. Ele morre aos poucos. E aí, Isaías vai falar assim: no ano que o rei Uzias morreu, eu vi o trono e a glória. Então quer dizer que se o homem morre, o que acontece? Você vê a glória de Deus, você vê o trono de Deus, e Ele é habitado sobre esse trono. Amém. Deu certo? Então quando o homem morre, quando o homem sai do trono, o trono do Todo-Poderoso é estabelecido. E Isaías olha isso e fala assim: no ano que o rei dos homens, o rei homem, o orgulhoso, morreu, eu vi um trono, um alto e sublime trono. Isaías estava triste, ai de todo mundo que está fazendo as coisas erradas. E aí quando morre o carnal, eu vi um trono. E a orla do seu trono estava cobrindo todo o templo. E ele vai falar que os serafins clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Então, quando morre o rei humano, aquele que governava a sua vida, a gente vê um trono governando a nossa vida. E quando a gente, por ser carnal, via todas as coisas ruins, começa a ver a glória. Porque o homem carnal morreu. E quando o homem, ele falou agora há pouco aqui, só discerne as coisas espirituais que é espiritual. Quando o carnal morre, a glória do Senhor é revelada. E aí quando a glória do Senhor é revelada, a gente vê Isaías: ai de mim, não é mais outro, não é mais, ai da liderança que não cuida da igreja, ai dos diáconos que não cuidam da igreja, ai dos professores que não dão aula direita, ai das pessoas que falam o nome dos outros. Ele fala assim: ai de mim. Ele não está mais transferindo a responsabilidade. Ele reconheceu, porque ele se submeteu na presença do sumo sacerdote. Eu reconheço, ai de mim, Senhor, porque meus lábios são impuros. E o que é isso? Curai os enfermos, limpai os leprosos, ou então purificai os leprosos. Os meus lábios são insensíveis, porque por isso que ele fala tanta coisa que ele não deve. Só que aí ele vê o anjo que está adorando, que os serafins que estão adorando, e toda a casa treme, toda a estrutura treme com essa adoração. E quando essa adoração é liberada, a fumaça enche a casa. Sabe o que é a fumaça? A presença. A presença de Deus enchendo todo o lugar. Por quê? Porque ele reconheceu, ai de mim, porque o seu trono é o que manda aqui. E eu reconheço que até agora não estava subindo a minha responsabilidade. Ai de mim, porque eu sempre usei a minha boca com insensibilidade. Eu estava leproso. E aí o anjo vai lá no altar e pega com uma tenaz, uma pinça, a brasa viva, e toca nos lábios dele. E aí ele é purificado. Aquela boca que antes falava mal, que só profetizava maldição, só vinha coisa ruim, agora foi purificada. E quando aquela boca é purificada, o Senhor fala: agora você está pronto. A quem eu vou enviar? Isaías já tinha assumido a responsabilidade. Ai de mim. Agora Deus fez uma segunda pergunta para ele: quem que eu envio agora? Só para eu saber se você entendeu. Eis-me aqui. Eis-me aqui, envia-me a mim. Por quê? Porque meus lábios eram impuros. Até então eu não via nenhum propósito do que Deus fazia. Mas agora eu estou vendo a glória, porque a glória encheu esse lugar. E quando a glória enche o lugar, o anjo toca com a brasa os lábios impuros. A brasa só está acesa porque houve sacrifício. Estão entendendo?
João capítulo 12, verso 41, ele vai falar, Isaías falava de Jesus quando ele viu o trono. Depois ele vem lá. É Jesus que está lá no trono. E a brasa é porque o sacrifício já foi feito. Ela está viva. E quando o sacrifício era feito, ele foi queimado. Mas antes, o sangue foi aspergido em todo o tempo. Então, o que purificou a nossa vida foi o sangue de Jesus, Tiago. O sangue de Jesus nos purifica de toda a lepra. Mas agora eu estou pronto. Eis-me aqui, envia a mim. Glória a Deus. Sabe o que eu queria fazer, Tiago? Trazer as crianças aqui na frente para a gente orar. Sabe por quê? Você pega o livro lá. Traga as crianças, as grávidas também. Por quê? Porque a gente vai abençoar a vida delas, orando por elas. Porque a gente viu que na casa de Naamã teve uma geração que pregou. A gente vai abençoar a vida das crianças, porque a gente tem que abençoar essa geração que vai ser a geração que vai pregar, né? Que vai trazer cura, que vai mostrar Deus para aqueles que precisam ouvir a palavra. Não é só o leproso, não é só o orgulhoso, mas para todos. Amém? Eu vou orar por elas aqui. Amém? Amém. Vamos orar? Dá uma pra ele. Pai Santo, meu Deus maravilhoso, querido, em nome de Jesus, nós estamos aqui orando por essas crianças que são elementos, Senhor, que vão ser utilizados para a sua geração de avivamento, Pai. Crianças que vão ser usadas para pregar a tua palavra em nome de Jesus, Senhor. Pessoas aqui que vão se tornar grandes pregadores da tua palavra, professores, Senhor, evangelistas, em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, aqueles que ainda não nasceram, mas vão ser cheios do teu Espírito Santo. Conduz a vida de cada um deles, Senhor, debaixo da tua presença, da tua palavra, da tua mão poderosa, Pai, para que eles sejam direcionados para libertar os cativos, curar os enfermos, purificar, Deus, os leprosos, Senhor, ressuscitar os mortos, cheios da tua unção, da tua presença.